momento Gerifácil de hoje, vamos abordar como escolher um residencial sênior para a pessoa idosa, os desafios da família e a importância da adaptação nesse processo. Para essa conversa, recebemos Gustavo Herti, diretor da Gerifácil, e o Dr. César Diogo, médico geriatra e sócio do residencial Cuidando em Casa. Bom dia, sejam bem-vindos ao Momento Gerifácil aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Vamos falar de um assunto bem interessante hoje, né, com o nosso parceiro de longa data, mais um de longa data desde 2021, o Cuidando em Casa Cliente Gerifácil. O Dr. César tem grandes histórias para nos contarem. Bom dia a todos, agradecer o convite, do Gustavo particularmente, é nosso parceiro com quem a gente tem crescido e aprendido bastante coisas também. Falar desse assunto que é a minha paixão e que me fascina e que é a minha dedicação todos os dias. Doutor César, quais fatores levam a família a optar por um residencial sênior para a pessoa idosa? Bom, em primeiro lugar, esclarecer que sempre é uma decisão difícil, como envolve muitos fatores emocionais, histórias familiares que são diferentes, mas quando a decisão está bem pensada, fica mais tranquilo. Os fatores que levam, em geral, de forma geral, ainda dentro da nossa história brasileira e da nossa cultura, é quando o idoso começa a apresentar algum grau de dependência, necessitando de algum cuidado especial, que fica difícil para a família manejar no dia a dia, Normalmente, qual é a opção das famílias ainda, Começa com uma pessoa que faça o atendimento em casa, o antigo modelo da empregada em casa, que fica fazendo o atendimento daquela pessoa. Quando a pessoa apresenta algum grau de necessidade maior do que aquela pessoa dá conta, vai progredindo. Alguns passam para cuidadores ou técnicos de enfermagem. Mas chega um modelo que a própria família, o momento que a família se dá conta que mesmo assim está difícil gerenciar toda a necessidade daquele idoso e acaba se dando conta que ele precisa de algo a mais para ser atendido e ter os cuidados necessários. Então, normalmente, é no momento de alguma perda de funcionalidade ou que exige algum cuidado maior. Uma questão que é muito comum de levar para a procura de casas é quando o idoso começa a ficar mais acordado à noite, dormindo durante o dia, trocando o dia pela noite. Outra questão muito comum e bem comum é quando o idoso perde o controle de esfíncter, ou seja, começa a apresentar incontinência urinária, principalmente. Então, a família começa a entrar numa situação de buscar um atendimento um pouco mais especializado. Ótimo. E quais são os principais desafios que as famílias passam, enfrentam no dia a dia? Então, um pouco de talvez conflito familiar que às vezes acontece e como para saber o momento exato dessa decisão, o que o doutor enxerga? Essa é a questão fundamental que eu vejo no dia a dia, Primeiro, momento exato não existe, é muito variado. A grande questão da geriatria, um idoso é muito diferente do outro. Por quê? Porque envolve uma longa trajetória de 70, 80, 90 anos que a pessoa foi formando seus conceitos e seu estilo de vida, Existe, no primeiro momento, uma dificuldade da família aceitar. Eu vejo até como uma forma de um certo preconceito, As pessoas que hoje estão com 80, 90 anos estão acostumadas com aqueles residenciais que eram, chamado asilos, que a gente nem usa mais essa palavra hoje em dia, lá de 50, 60 anos atrás. Então, eles enxergam com muito preconceito ainda, Tem uma visão daquele... Hoje, com a avançada de qualquer serviço, vai melhorando. Hoje, o atendimento, eu vejo particularmente, eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai na doença em casa, eu vejo que o atendimento que uma casa dessas, bem estruturada, oferece, é quase impossível de repetir em casa, de replicar em casa, Então, o primeiro desafio que eu vejo que as famílias enfrentam é o preconceito em relação ao cuidado num ambiente institucional, Então, às vezes a discussão, um irmão quer, um filho quer e o outro não quer, então eles têm que chegar a um acordo comum. E outra questão que eu acho interessante, que vai acontecer cada vez mais, é o próprio idoso se dar conta que gostaria de morar num ambiente desse. Por quê? Porque vai ser um local que ele vai ter mais interação social, que ele vai se sentir mais assistido. E a minha prática é bem essa, eu vejo que no início as famílias têm um sofrimento maior do que o próprio idoso. Eu digo sempre isso para as famílias. O idoso se adapta em 1 ou 2 semanas, está super satisfeito. Por quê? Porque ele vê outras pessoas, interage e vê que quando precisa de alguém, tem alguém para atender a necessidade que ele apresenta, E as famílias ficam num certo sofrimento no início, mas acabam se adaptando também. Então, eu sempre estimulo também no início de que o idoso for morar, vai se hospedar nesse local, que a família acompanhe bem de perto. Antigamente, tinha algumas pessoas que trabalhavam com uma ideia que eu acho errada de, não, visita na primeira semana para ele se acostumar a estar num ambiente diferente. Não, o meu estímulo é que fique para a pessoa não se sentir abandonada. Sim. Saber que mesmo estando num ambiente diferente, com essa assistência toda, a família está presente. Então, isso aí dá mais segurança para o idoso e para a família, Lá na Cuidando em Casa, por exemplo, a gente tem um sistema de monitoramento nos quartos individuais que permite que a família acesse as imagens por aplicativo de celular, Isso também é outra forma de dar tranquilidade.
Mas é aquela coisa, no início é conversa todo dia, estimular a participação da família, organizar e dar um retorno. O que está acontecendo, como é que está sendo essa adaptação. A transparência. Né? É transparência, é isso que dá segurança. Eu também sempre gosto de dizer, não é porque entrou num local de cuidados desses que ficou tudo perfeito e tudo se resolveu. É como na casa da gente, vai ter dificuldades, vai ter um período de adaptação maior ou menor, dependendo da pessoa, mas a gente tem que estar ali para tentar resolver da melhor forma possível com a participação da família. Eu gosto muito de estimular a família para ter a tranquilidade no processo todo. Ótimo. Como escolher o residencial mais adequado e quais critérios de segurança devem ser observados pelos familiares? Certo. Uma coisa que eu sempre falo, mas isso é em geral, não só para residenciais, na área da saúde, para mim sempre tem que ser por indicação de alguém que conheça o profissional, no nosso caso, o serviço, né? Alguém que já passou por ali, que teve um familiar ou alguém conhecido, né? É o primeiro ponto, né? Não dá para olhar só pela internet e achar, esse aqui é o melhor. A gente se engana às vezes, né? Então, de preferência por indicação de alguém que já tenha uma vivência naquele espaço, né? Critérios, assim, eu acho que sempre visitar vários residenciais, né, para ver qual se adapta melhor ao perfil daquela pessoa. Eu sempre digo, tem residenciais ótimos, mas que não fecham com o perfil daquele idoso específico, né? Existe questão de proximidade, muitas famílias ainda procuram próximo dessa casa para facilitar a visitação, né? Mas muito assim de procurar o serviço. Sempre eu dou a dica visitar a casa em dias diferentes, em locais diferentes, né? Eu já vi por aí agora, não tanto, os serviços estão cada vez melhores, de que na hora daquela visita marcada está tudo perfeito, todo mundo banhado e penteado. Mas se vai num horário diferente, a coisa não funciona. Então, visitar em locais diferentes, conversar com algum familiar que esteja lá, né? A filha de uma senhora que está lá, vou conversar um pouquinho com ela, assim, separado, para ver o que ela me diz do local, né? Ver o serviço que é oferecido. Isso aí conta muito para mim, né? A minha visão, que é médica, obviamente. O serviço conta muito mais, às vezes, do que a estrutura física, né? Caso apresente alguma necessidade, até de internação, que seria o grau máximo, qual é o fluxo de atendimento daquele residencial, né? Então, tudo isso conta muito, né? Equipe, local, a higiene do local, isso aí é famoso, todo mundo gosta de sentir o cheiro do local, se tem cheiro de limpeza ou não, né? Diz muito do residencial, né? Então, são pequenos critérios que a gente deve buscar, a família deve buscar e escolher, mas de preferência, para mim é o ponto-chave, com antecedência. Se a gente deixar para escolher no momento que está em crise, saiu do hospital ou teve uma fratura, o resultado às vezes não é tão bom quanto a gente gostaria. Muita pressa. E conversar também entre os filhos e com o próprio idoso. Muitas vezes o idoso, eu já tive idosos que eles disseram, os filhos estavam com receio e o idoso falou, não, eu quero ir porque eu vou me sentir melhor, mais tranquilo e com mais segurança. Então essa conversa tem que ser feita ao longo do tempo, né? Não precisa esperar uma situação crítica para agir. Ótimo. E de que forma a estrutura do residencial ele pode impactar também na qualidade de vida dos residentes? Né? Esse é um ponto fundamental. É como a casa da gente, né? A gente vamos pensar que é uma extensão. O idoso está indo morar lá, né? Como é que o idoso se sentia em casa, né? Gostava de um local mais isolado, gostava de um local com que tivesse gente circulando. Então, isso se replica também no residencial, né? A estrutura física, assim, claro, existe uma legislação bem específica, é a RDC de 2021 até. Depois a gente pode procurar para passar, né? Tem todo o detalhamento do que tem que ter na estrutura, define até o espaço físico, a distância que a cama tem que estar da parede no mínimo, o espaço ecumênico para rezar, tem várias definições, isso está na lei, né? Mas de qualquer maneira, aquela visita que eu falei anteriormente define muito, né? É uma estrutura agradável, né? As pessoas que estão ali, os idosos que estão morando já ali, se apresentam numa situação tranquila, de tranquilidade, né? E com aspecto que estão bem, isso conta muito, né? Sim. E a estrutura física, assim, de espaço de higiene é muito importante, né? Os locais de atendimento, de procedimentos, caso seja necessário. Então, é uma estrutura física que tem uma lei determinando, mas também muito do olhar afetivo da família, né? Eu me sentiria bem aqui, né? A gente quer um lugar para o pai e para a mãe da gente, que a gente também se sinta bem, né? As visitas também me sinto bem. Muitas famílias gostam até de um ambiente acolhedor. Um ambiente acolhedor. E, né, isso inclui o ambiente físico e a equipe, né? É uma equipe que recebe bem a família, é uma equipe que está trabalhando bem, né? Isso é muito importante, né? Eu agora, nessa fase que eu estou na empresa, lá estou valorizando muito o perfil da equipe, que para mim é muito definidor. Uma equipe que está satisfeita, tu vê no olhar, e as famílias falam isso, é um sinal muito importante de como é que é o funcionamento. Até a próxima pergunta é sobre de que forma uma equipe bem treinada, ela também é aliada nesse processo de adaptação, né? Até o doutor estava me comentando aqui nos bastidores sobre a rotatividade, que na verdade até é baixa no Cuidando em Casa. Isso. Tem pessoas de anos trabalhando. A gente está agora, vamos completar no final do ano 14 anos, tem técnicos conosco 12 anos de... Nossa. Então... Isso aí eu valorizo muito, até como eu disse, eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai.
rotatividade de pessoas é ruim, né? As famílias se sentem seguras, né? Ou seja, cada vez que tu vai lá tem uma pessoa diferente, né? O que esses nossos técnicos que estão há mais de 10 anos lá dizem para a família? Aí eu digo, aquela pessoa foi treinada, eu observei aquela pessoa no dia a dia na beira do leite, sei que ela tem um perfil que é muito complicado, eu sei disso na pele, como eu digo, né? Cuidar de uma pessoa doente, dependente, que às vezes tem que ser trocada a fralda, uma dieta que vai por sonda, tudo não é tão simples, né? Então a equipe tem que estar treinada, tem que gostar daquilo, né? Então um perfil de empresa que tem pessoas que estão há mais tempo diz de um cuidado mais atento, né? É um impacto total, né? Desde na saúde geral, no dia a dia, até em coisas mais graves como mortalidade, né? Uma pessoa que conhece aquele idoso, está todo dia ali, né? E sabe, pô, hoje ele está diferente, tem alguma coisa, vamos pedir um exame, vou chamar o médico, vou chamar o serviço de emergência. Isso aí reduz mortalidade, né? E propicia qualidade de vida no dia a dia, né? Então o impacto é gigante em vários aspectos, né? Doutor César, quais benefícios a implantação do sistema Gerifácil trouxe para o residencial Cuidando em Casa e como o senhor avalia essa parceria? Bom, o sistema, né, o Gerifácil particularmente, a gente primeiro queria ressaltar assim, nós somos o primeiro aqui de Porto Alegre, né? Então observar o crescimento assim, que é legal isso, a gente cresce junto, né? Tanto a Gerifácio quanto quando a gente apresenta alguma demanda, eles respondem rápido. E a gente foi vendo o crescimento, assim, é muito bacana. Um sistema como o Gerifácio, o que nos propicia, basicamente? Para mim, como médico, a principal questão que eu avalio é a questão, assim, libera tempo na beira do leito para o técnico de enfermagem. Por quê? Ele não está procurando uma pasta com papel para escrever, ele sabe que está tudo centralizado. Então, a centralização das informações permite uma melhor organização dos processos, né? Os processos estão descritos ali de uma forma mais, né, regular, então isso aí propicia ganho de tempo, que para mim é o principal benefício, né? Ou seja, o técnico está ali, executou a tarefa de forma mais rápida, mais efetiva, né? Então, libera mais tempo para estar ao lado do paciente. Não está no papel e na caneta. Onde é que tem aquela coisa antiga, onde é que tem uma caneta? Não, né? Procurando caneta, imagina que perda de tempo, né? E propicia para nós, como gestores da casa, assim, ter acesso às informações de forma clara e mais objetiva e poder fazer, né, correlações, né, de o que pode melhorar, o que está sendo feito de forma adequada, né? A replicação também dos processos, entra alguém novo na equipe, tu consegue, a partir do sistema, replicar de forma mais fácil, isso vai redundar num resultado melhor, né? Existe também uma questão que eu ando pensando muito, assim, a gente vê cada vez mais a questão da segurança jurídica, né? Tu ter tudo ali no sistema te dá uma segurança. Hoje a gente trabalha, e tem que ser assim realmente, né? A gente tem uma série de fiscalizações, é bom que seja assim, para garantir a tranquilidade e a segurança dos pacientes e das famílias, né? Então, tu ter tudo ali documentado nos garante, né? Não é aquela coisa, onde é que botaram a evolução tal, o papel tal, né? Então, isso aí hoje é uma das coisas que eu tenho pensado muito, da segurança jurídica, né? E em vários aspectos, até de organização e de planejamento futuro até, né? Assim, para a gente ver desde a parte física, material, de estoque, como é que está indo, né? Isso aí permite melhor gerenciamento dos recursos, até planejar estratégias de cuidado, né? E também todo mundo ter acesso às informações, incluindo as famílias, que é muito importante, né? Às vezes as famílias querem saber, como é que está sendo a evolução, né? Às vezes fala informalmente com alguém no corredor, mas eles precisam de, né? A gente pode passar para as famílias, através do sistema, um relatório de evolução, né? Então, são muitos aspectos que hoje não tem como não trabalhar com um sistema desses, né? E o resultado é aquela coisa, eu digo, eu cada vez mais também estou batendo nessa tecla, todos nós somos cuidadores, né? O Gustavo é cuidador, o sistema que ele faz, né? A forma que ele cuida das pessoas é através do sistema que eles criaram para propiciar um melhor cuidado. Eu cuido como médico, porque foi que eu estudei e aprendi. O técnico cuida daquele jeito. O auxiliar de limpeza que está lá na casa está cuidando, porque sem uma higiene adequada, risco de infecção é grande. Então, todos nós somos cuidadores, cada um da sua forma, né? E o objetivo final é a melhor qualidade de vida para aquela pessoa naquele momento de vida específico. Excelente. César Diogo, médico geriatra e sócio do residencial Cuidando em Casa, Gustavo Herth, diretor da Gerifácio, agradecemos por estarem conosco no Momento Gerifácio aqui no Saúde RS. Muito obrigado, Paulo. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição aqui.